cada semana a gente aborda uma temática diferente em cima de um profissional da área, né? Em vez da gente cair falando sobre como funciona todo o prédio de teatro, de cinema, televisão, a gente chama alguém da área para conversar com eles. Eu sou a Sheila, né? Acabou que a gente nem se apresentou, eu falei com você tão rápido hoje de manhã. E sou a coordenadora aí do grupo de teatro lá dentro do Solar, né? Vamos começar entendendo, né? Primeiro, de repente, você se apresenta e a gente entender um pouquinho qual é a função de um diretor de elenco. Certo, então eu começo. Meu nome é Raoni, eu sou diretor de elenco. É, eu trabalho com isso especificamente desde 2005, mas na verdade eu considero que tudo começou numa aula de literatura no colégio, na sétima série, a partir de um pedido da professora para que a gente lesse um trecho de um livro em aula. Uma amiga me convidou, a partir disso, uma amiga convidou para fazer aula de teatro, uma coisa que eu não tinha em mente. E aí, a partir daí, eu fui para o tablado e depois fui para a Unirio. E aí, no meio do caminho, comecei a trabalhar com direção de elenco. Eu comecei, então, a fazer aula de teatro em 97, 1997. Entrei no tablado em 99. Entrei na Unirio em 2002 e comecei a trabalhar especificamente com direção e produção de elenco em 2005, no filme O Maior Amor do Mundo, do Cacá Diegues. Eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 36, tenho 36 anos, apesar das minhas barbas brancas parecerem mais, eu só tenho 36 anos. É, e a direção de elenco, basicamente, assim, bem resumidamente, é o trabalho que a gente faz junto aos roteiristas, diretores e produtores para montar o elenco daquele filme. Então, as pessoas têm os projetos, os comerciais, os roteiros, elas precisam dos atores para fazerem esses personagens. E basicamente o que a gente faz na direção de elenco é um trabalho criativo, de discussão, de reflexão, junto com o diretor, junto com o produtor, junto com os roteiristas, às vezes, nem sempre, sobre quem serão esses atores que vão fazer os personagens imaginados. Então, é isso. Resumidamente, é isso. É um trabalho que a gente considera que é um trabalho criativo, um trabalho tão importante quanto o trabalho do diretor de fotografia, do diretor de arte e dos outros departamentos do filme. Então, até por isso, Sheila, que eu estava comentando na coisa do diretor de elenco, na verdade, a profissão é a mesma, mas é uma mudança de visão. Porque a gente quer também que os nossos colegas de trabalho olhem para o nosso departamento com o mesmo carinho e cuidado com que olham outros departamentos, porque a gente também precisa ter toda a estrutura para poder organizar os testes e fazer as pesquisas e dar umas propostas que colaborem com a dramaturgia. Então, assim, falei bastante, mas resumidamente é isso. E você, né, como você falou, é formado ator. E exerce a profissão de diretor de elenco. Essa profissão, ela é relativamente nova no Brasil, né? Eu acho que, sei lá, a cargo de 10 anos, mais ou menos, que começou a se falar sobre preparador de elenco e agora atualmente, né, trocando a nomenclatura para diretor de elenco. O que estudar para ser um diretor de elenco? Existe algum curso específico para essa formação, como a gente tem dos outros segmentos ou não? Eu acho que assim, são coisas diferentes. A preparação de elenco é uma coisa. O que a gente está mudando é só isso, assim, de não falar produção de elenco e usar Sim. diretor de elenco. Até porque eu até conto essa história, assim, eu fiz um filme chamado O Grande Circo Místico, com o Vincent Cassel. E aí, enfim, uma hora ele me perguntou, mas assim, qual é o nome exatamente do que você faz? E eu falei, produção de elenco. E ele ficou sem entender. Porque não tem em nenhum outro lugar do mundo, assim, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, não existe produtor de elenco, né? É casting director, é diretor de elenco ou casting by, ou elenco por. Então não existe essa nomenclatura de produtor de elenco. O que é
produtor de elenco, né? E, na verdade, é uma direção de elenco. Você faz a direção de elenco daquele filme. Você pensa conjuntamente com o diretor e com o produtor quem são os atores que vão fazer esse filme. Então, isso não é um... Você não está produzindo objetos, tipo, né? Tipo uma produção de objetos. É um trabalho criativo. Então, por isso direção. Direção de elenco. Mas que é diferente da preparação, que pode Foi envolver um equívoco também... meu. Não é Pode preparação. também envolver a preparação, mas não é a mesma coisa. A gente continua tendo os preparadores de elenco, até tem. O Chico Accioli era um diretor de elenco que também fazia preparação, mas geralmente a gente tem os preparadores de elenco que também trabalham no nosso departamento, trabalham em conjunto com a gente, em conjunto com o departamento da direção. E existe alguma formação para ser diretor de elenco? Eu me formei na Unirio, sou bacharel em interpretação na Unirio, eu me formei lá, também me formei pelo curso de roteiristas da roteiraria, eu estou fazendo pós em literatura na UFRJ, mas a gente não tem uma formação específica para o trabalho de diretor de elenco, né? É um trabalho que você vai aprendendo a fazer. E a seleção dos elencos, como que ela é feita? Essa escolha de elenco? Cara, assim, Sheila, depende, entendeu? A gente não pode pensar o nosso trabalho justamente como um trabalho que você aplica ele em qualquer situação, entendeu? Ele não é assim. Cada projeto é um projeto específico, ele demanda uma coisa específica. Então, o meu trabalho ele varia de acordo com o meu cliente, de acordo com a história que eu estou contando. Então, por exemplo, eu fiz a direção de elenco de uma série da Netflix chamada Reality Z. A série Reality Z, ela tem uma especificidade que só aquela série tem, que é uma série de zumbi feita no Brasil. Então, assim, eu preciso traçar uma estratégia de elenco específica para aquele projeto, que vai ser totalmente diferente da estratégia que eu vou traçar, por exemplo, para fazer a produção do Arcanjo Renegado, que é a série do Globoplay que eu também faço. Então, assim, cada filme dele, que nem o Paraísos Artificiais. O Paraísos Artificiais foi um filme que eu fiz que eu tive que, além do elenco, eu tive que montar uma figuração de 1.300 pessoas. Então, assim, como é? Cada projeto é diferente, entendeu? Não é uma coisa assim. Existe até um modus operandi parecido, mais ou menos, na publicidade, porque a publicidade é sempre muito corrido, então a gente já meio que tem as coisas mais padronizadas e as coisas meio acontecem mais ou menos iguais nos projetos. Mas quando você vai pegar os projetos de dramaturgia, os projetos de ficção, as séries, os filmes, cara, cada projeto demanda uma estratégia diferente para você montar esse elenco. Mas a primeira coisa é sempre trabalhar em cima do roteiro. Eu pego o roteiro, decupo, vejo quem são os personagens, tento entender quem são os personagens, para depois ir para a reunião com um diretor e a gente poder discutir o que ele está pensando, para eu poder dar sugestões. Aí, a partir disso, eu preciso entender como produtor se ele tem condição de bancar todas as ideias do diretor, porque às vezes o diretor tem uma expectativa e o produtor não tem recurso para bancar a expectativa do diretor, né? Então, mas assim, as estratégias, o como funciona na dramaturgia, ele vai funcionar meio que especificamente diferente de projeto para projeto, sabe? Mas você, por exemplo, como que você faz essa primeira pré-seleção? Porque você tem essa autonomia, né, de escolher os atores, por exemplo, que vão participar de um teste. Você participa desse teste, você vê esse teste para escolher as pessoas que vão participar do projeto? Cara, mais ou menos. Existe uma. Eu sempre tento desmistificar um pouco certas coisas que existem em relação ao trabalho do diretor de elenco. Por exemplo, isso que você falou. Você tem autonomia para escolher as pessoas que vão para o teste. Cara, isso não é verdade. Por exemplo, na publicidade, a gente tem que pagar cachê teste para as pessoas. Então, se você faz um teste para publicidade, a gente paga R$ 60 para a pessoa pelo cachê teste. Então, eu não posso chamar quem dá na minha cabeça, entendeu?
Eu geralmente faço uma seleção, mando para o diretor dá sugestões às vezes, aí ele tira pessoas, coloca pessoas. Então eu não tenho uma autonomia em relação a isso. O trabalho de todo mundo é um trabalho coletivo. Da mesma forma que o diretor de fotografia, ele não tem autonomia de botar uma luz da cabeça dele. Ele vai fazer uma sugestão e vai mostrar para o diretor, e o diretor vai aprovar ou não, vai dizer o que ou não, o produtor vai falar, ah, sim, a gente tem grana para botar aqui um refletor de não sei quanto. Eu falar, não, não dá para ser um refletor de não sei quanto, tem que ser um abajur de mesa, porque a gente não tem pouca grana. Então, essa questão, assim, não, muita gente me escreve com um discurso assim de realiza meu sonho, sabe, Sheila? De assim, o anime realiza o meu sonho é ser ator. E, cara, eu geralmente sempre falo isso, assim, eu não. O que acontece com a pessoa que escreve isso? A pessoa está partindo do pressuposto que eu posso pegar uma pessoa e colocar ela em algum lugar, sabe? E isso não é verdade. Existe todo um processo, sabe? Existem diversas pessoas envolvidas em todos os processos de decisão, desde a escolha de quem vai para o teste até de quem é selecionado. Então, eu não tenho exatamente uma autonomia. É claro, assim, eu faço sugestões. Eu posso falar para o diretor, cara, não, vamos acreditar nesse cara aqui, você não está vendo uma coisa que eu posso estar vendo. Vamos, vamos. E o cara ainda assim pode falar, não, não, não quero. Esse eu tenho certeza que eu não vou, que não é isso. Então é um processo que é um processo coletivo, assim, desde o início, sabe? Enfim, então é isso. Eu não tenho exatamente uma autonomia, mas sim, assim, eu dou sugestões. Eu dou um outro exemplo assim de um filme, por exemplo, que o diretor me deu o roteiro para ler e ele falou assim, cara, eu tenho um personagem que é um playboy. É, e a ideia que se tinha desse personagem playboy é aquela ideia clássica do playboy meio louro, forte, zona sul, enfim. E eu li o roteiro e falei, cara, ok, mas vamos tentar fazer um. Por que esse personagem não pode ser negro? E aí o cara, enfim, pensou, falou, cara, tá, vamos testar. A gente testou e ficou muito bom, porque o personagem que ele tinha. Era o personagem, para mim, era um dos personagens mais frágeis do roteiro dele, justamente porque ele era baseado num estereótipo no estereótipo do Playboy. O personagem não ia muito além disso. Na medida que você bota um ator que você não pensou para fazer esse papel, o papel ele ganha uma outra dimensão. Então ele não vira só um playboy, ele vira um cara que, entendeu? Ele vira uma outra problemática. O papel cresceu na mão desse cara, também era um ótimo ator que pegou o papel e cresceu o papel que estava escrito, sabe? Então a gente tem a função criativa de dar sugestões, de montar o teste com o diretor, mas todo esse processo geralmente é um processo coletivo, que a gente bate e está sempre em diálogo com os assistentes de direção, com o diretor principalmente, e com os produtores, que são as pessoas que vão pagar os atores, né? Então não adianta nada eu começar um processo em que o diretor queira o Rodrigo Santoro, e aí depois de 3 semanas eu vou descobrir que não se tem o cachê. Eu perdi tempo, sabe? Então se eu não tiver em diálogo com a produção desde o início para entender, porque muitas vezes acontece isso, muitas vezes o diretor quer o mundo e a gente não tem, a produção não tem para dar, sabe? Então é isso, eu estou sempre em contato com eles e é um trabalho que é muito coletivo. E esse trabalho já é desde o início, do pré-projeto, desde o começo e vai até o final? Eu geralmente entro antes de todo mundo, porque o elenco, a gente precisa de tempo para montar o elenco. Os atores, eles têm uma agenda, né? Geralmente, assim, alguns atores eles têm agenda de compromissos para os próximos 2 anos. Então, geralmente eu entro cedo, eu entro quando o roteiro já está pronto, às vezes até na concepção do projeto. Eu tento entregar, por exemplo, no caso de uma série, eu tento entregar todo o elenco antes da filmagem, para estar com todo mundo fechado antes da filmagem.
para, durante a filmagem, só fazer o que eu chamo de manutenção. O que que acontece? Por exemplo, vamos dar exemplos, que às vezes os exemplos são mais fáceis da gente entender, sabe? Então eu costumo sempre dar os exemplos, assim. No Arcanjo Renegado, eu tenho 100 elencos de apoio. É muita gente. Num período de 3 meses, pode acontecer do cara receber uma outra proposta, viajar, jogou bola no final de semana, quebrou o pé, e não vai poder fazer a cena. Acontece isso, isso é muito comum. Então, às vezes, o meu telefone liga 10 horas da noite, eu tenho que achar um ator para as 6 horas da manhã, porque deu merda, porque o cara teve piriri, o cara, sei lá, entendeu? Acontece. Então, geralmente é um trabalho que eu acompanho desde o início, desde quando o roteiro fica pronto, até o último dia de filmagem. É exatamente isso, né? Na série Arcanjo Renegado, vocês optaram por mesclar atores renomados com atores desconhecidos e também com não atores, né? Que foi isso que você acabou de falar, que teve 100 pessoas aí de elenco de apoio. Ela é uma série que trabalha muito com o elenco de comunidade também, né? E com ex-presidiários. Qual foi o motivo dessa escolha, de trabalhar com esses perfis E policiais também, a gente trabalha com policiais? policiais, né? Que são feitos pelos atores, né? Os Então, policiais. eu parei de usar, eu não falo mais não atores. Eu hoje em dia digo que eu trabalho com pessoas que se descobriram atores recentemente. E aí acaba com essa polêmica, entendeu? Dos não atores. Não é que eles não são atores, eles estão fazendo o trabalho, eles são atores, eles só se descobriram atores recentemente. Ué. Mas assim, mas realmente a gente também trabalha com muitos atores que não têm oportunidade, né? É muito Sim. difícil você ver na tela pessoas que pessoas de comunidade, pessoas de periferia, os temas das novelas. É difícil, a gente não tem, sabe? E no Arcanjo a gente tem. No Arcanjo a gente tem esse espaço, no Arcanjo a gente procura fazer isso. Então, aquilo que eu estava te falando antes, assim, para cada projeto você precisa traçar uma estratégia diferente. Então, para um filme de zumbi, eu preciso de uma estratégia. Para a série do Porchat, que eu fiz também, lá do Porta dos Fundos, eu vou ter outra estratégia. E para o Arcanjo Renegado, vou ter uma estratégia específica. Então, o Arcanjo Renegado, ele é inteiramente carioca, passado na cidade do Rio de Janeiro, na periferia, dentro das favelas. O personagem principal, ele é um policial, sabe? E aí, se você pega os filmes policiais brasileiros, a gente tem um problema sério, que é o problema de você acreditar. Você olha ali, é difícil, você não acredita que aqueles atores são policiais. Raros os casos. No Tropa de Elite você até acredita, acredita. Agora os caras tiveram uma imersão gigante, muito ensaio, ou seja, é questão de estratégia. Então, assim, qual a estratégia que eu vou traçar para ter para fazer no Arcanjo Renegado, né? E aí entram as pessoas que estão envolvidas no projeto também. Então, o Arcanjo Renegado, ele tem as especificidades dele de se passar em favela, de ser uma série policial, e ao mesmo tempo eu estou trabalhando para o Afro-Reg audiovisual. Então, o que é o Afro-Reg ONG? O Afro-Reg ONG é justamente o lugar que recupera os traficantes e que trabalha com a polícia. Eles têm um trabalho de musical, eles têm um trabalho pedagógico. Quando o cara quer se entregar, se eles conseguem convencer um traficante a se entregar, eles vão na cidade da polícia entregar o cara. Então, eles trabalham com todo esse universo que eu estou trabalhando na série. Então, assim, pô, eu estou trabalhando pro Afro-Reg Audiovisual, que já existe o trabalho do Afro-Reg da ONG. Então, assim, como a gente. Por que não aproveitar isso, sabe? Então, se eu tenho uma série que tem uma porção de traficantes, e os traficantes estão trabalhando comigo, os ex-traficantes, pelo amor de Deus, tá? Os ex-traficantes, as pessoas já se recuperaram, já pagaram o que elas precisavam e estão trabalhando na ONG, eles estão trabalhando comigo na mesa da minha frente, sabe? Então, assim, pô, eu não vou testar eles. Foi isso que eu fiz. Eu, cara, vou testar, vamos testar. E aí, para os policiais, sabe? A gente tem pouco tempo, a gente não tem preparação. É muito pouco tempo de preparação. Como é que eu vou fazer? Então, eu tenho 20 policiais. Desses 20 policiais, 3 são atores. Os outros todos são policiais, de verdade, que trabalharam no BOPE. Então, quando você vê a série, você não duvida um segundo.
eu pelo menos, não duvido um segundo de que aquilo é uma equipe policial, sabe? Os caras falam como policiais. Os únicos não policiais que eu tenho são Alex Nader, que morre no segundo capítulo, o Marcelo Melo Júnior, que é o ator principal, e o Leonardo Brício. Os outros todos são policiais. E como é feita essa seleção de atores, recém-atores que se descobriram no meio do processo? A escolha disso é assim, eu preciso que vocês, como público, vejam a série e acreditem na série. Porque essa é a magia, assim. Por exemplo, eu trabalho com isso. Eu sei que dentro de um set de filmagem, atrás daquele ator que está de frente para a câmera, tem 100 pessoas. Mas eu consigo ver um filme e esquecer isso e entrar nessa história. Então é isso é isso que a gente quer. A gente quer que vocês entrem na história, que vocês acreditem naquilo e que consigam tirar alguma reflexão positiva do que vocês acabaram de ver. Só que se eu faço isso com pessoas que não estão preparadas, se eu boto um cara para ser policial e ele não está inteiramente dentro desse universo, eu perco vocês. Se eu estou fazendo um filme de favela e boto um playboyzinho para fazer um papel de não sei o quê, uma pessoa despreparada, eu perco vocês. Vocês vão falar, putz, isso não é verdade. Se eu boto putz, eu não posso falar nomes, tem que tomar muito cuidado, né? Mas se eu boto um ator global para fazer o traficante mais sinistro do bagulho, porra, vocês vão rir de mim, brother. Sabe? Ninguém vai acreditar. Vai virar filme de comédia, sabe? Mas isso também, assim, ao mesmo tempo que eu venho com a proposta, sabe? Assim, então, pô, vamos chamar policial. Vamos testar os traficantes, os ex-traficantes. Vamos para as favelas que a gente vai filmar, fazer pesquisa. Eu vou com uma câmera e vou entrevistar as pessoas, sabe? Para eu poder dar essas propostas, precisa ter alguém do outro lado que fale assim, legal, vamos fazer, vale a pena. Porque pode ser que a pessoa lá do outro lado fale, não, nada disso, isso aí dá muito trabalho. E existe uma preparação específica para essas pessoas se incluírem neste mercado? O que eu faço é uma grande pesquisa. Então, eu vejo onde a gente vai filmar. Eu procuro ver se tem grupos de teatro, se tem artistas. Eu tento marco um dia lá. Tento marcar, não, marco um dia, eu vou com a câmera, encontro as pessoas, entrevisto e depois separo para mostrar para o diretor para ver se alguém pode fazer alguma participação. Então, eu fiz isso em diversos lugares. Na primeira temporada do Arcanjo Renegado, eu tinha um banco de dados de mais de 300 pessoas. E então a gente tenta montar o nosso elenco com o máximo de pessoas que vão agregar na construção dessa dramaturgia para que o meu público acredite na história que eu estou contando. Então é por isso que a gente faz esse trabalho no Arcanjo Renegado. Porque se eu estou contando uma história policial e uma história do crime, uma história política no Rio de Janeiro, eu vou precisar das pessoas que me ajudem a contar essa história da melhor forma possível. Da mesma forma, por exemplo, se eu tenho uma série de zumbi, eu preciso que vocês, como público, acreditem na minha série. Então, a primeira estratégia que a gente trouxe para o Reality Z foi ter o elenco inteiro renomado. É totalmente diferente da estratégia que eu traço no Arcanjo Renegado, entendeu? No Arcanjo Renegado, eu tenho espaço para trazer pessoas de diversos lugares do Rio de Janeiro. No Reality Z, não. No reality, eu preciso que assim que você veja a série, você pense que essa série tem credibilidade. Porque você pode olhar para aquilo e falar, ih, zumbi, não quero ver isso não. Eu preciso que você acredite nisso, que você queira ver, sabe? Então, lá no reality, até a microparticipação é de alguém conhecido ou alguém que já tem uma carreira de anos e anos, sabe? Você chega lá, tem o Júlio Adrião que participa, sei lá, de 2 capítulos. O cara, prêmio Shell, porra, maravilha, entendeu? Tem o Telmo Fernandes, Incrível. que entra em 2 capítulos. Porra, o Telmo, não preciso nem, sabe? Prêmio Shell também, o cara foda. Então, são estratégias diferentes para cada projeto, sabe?
No caso do Arcanjo, eu faço isso. No caso do Arcanjo, eu vou nas favelas, entrevisto pessoas, eu faço muito teste, faço muita pesquisa. Mas nem sempre esse modelo que eu trago no Arcanjo ele vai funcionar em outro projeto, porque os projetos são totalmente distintos e cada um tem a sua característica e para cada um eu tenho que pensar uma maneira diferente de atingir o objetivo máximo. E qual é o objetivo máximo? Fazer daquela obra uma obra audiovisual de qualidade em que vocês, espectadores, não percam o interesse em nenhum momento em assistir aquilo. Então, o meu interesse é, junto com o diretor, junto com o produtor, junto com os meus colegas de trabalho, contar essa história da melhor forma possível, da melhor forma que a gente puder, com os melhores recursos que a gente conseguir dispor naquele momento que a gente estiver fazendo. E como seria a melhor forma de preparar o material para enviar para produtor de elenco, para diretor de elenco, pensando numa realidade onde a gente faria esse próprio material, por exemplo, onde os próprios alunos, né, poderiam se filmar, se fotografar. Mas vocês têm que fazer isso. Isso é muito importante. Essa parte é muito importante para a galera assim, que quer ser ator ou quer trabalhar nisso de alguma forma. A primeira coisa que eu aconselho é vocês verem um vídeo no YouTube. Vocês procurem lá Making Off do Stranger Things, que é aquela série da Netflix. Procurem, é um trecho muito curtinho que mostra, são uns 2, 3 minutos que mostra os testes das crianças do Stranger Things para a série da Netflix. Então, o que são esses testes? São eles na casa deles fazendo teste. Por que eu dou esse vídeo de exemplo e por que eu peço para vocês assistirem? Porque esse vídeo ele desmistifica um pouco essa questão da gente poder fazer vídeos ou não. Porque você vê, assim, são crianças fazendo um teste na casa deles. Tem um menino que está doente, ele faz na cama de pijama com um travesseiro no colo e ele faz maravilhosamente bem, sabe? Então, a minha primeira sugestão é vejam esse vídeo. A minha segunda sugestão é façam seus próprios vídeos, do jeito que for. Vocês se filmem, escolham diálogos que vocês gostem, façam seus próprios vídeos, subam no YouTube, entrem na Elenco Digital, que é uma plataforma que mais de 30 diretores de elenco acessam para pesquisa, para vocês estarem no radar dessas pessoas. Cadastrem-se lá, é gratuito. Peçam para o amigo tirar foto, vê quem é o parente que tem um celular mais legal. Vai para qualquer lugar, vai para cima da laje, vai para a praia, tira uma foto legal, bota na Elenco Digital, sobe o vídeo no YouTube, sobe o vídeo na Elenco, faça seu cadastro. Não é uma coisa assim tão complexa, não é um bicho de sete cabeças, dá para fazer com os recursos que a gente tiver à mão. Não tem que pagar para entrar no elenco. E é uma ótima. Acho que depois o Atila também pode falar sobre isso, que ele é parceiro lá da ferramenta. Mas indico a todos que tiverem afim, que procurem a Elenco Digital, se cadastrem lá, que é gratuito, e vejam esse vídeo do Stranger Things para que vocês se sintam incentivados a fazerem os seus próprios vídeos. Nós não estamos mais fazendo teste de elenco em estúdio. Eu não tenho como colocar 60 pessoas num espaço de 10 horas entrando e saindo de um espaço fechado. Não estamos mais fazendo isso. O que estamos fazendo? Videoteste caseiro, igual ao que as crianças do Stranger Things fizeram. E é uma coisa que o mercado já está fazendo há 5, 6 anos e que agora com a pandemia se intensificou. Então, assim, vejam isso, procurem se informar. Não é um bicho de sete cabeças, todo mundo pode produzir. Ah, mas eu não tenho um celular. Porra, alguém deve ter, não é possível que ninguém tenha. Pede emprestado para alguém, cara. Porra, pro vizinho, sei lá, pro cara que. Alguém tenta ver, assim. Mas dá para fazer, sabe? Dá para fazer. E eu E incentivo quais seriam muito. os critérios para a escolha de um texto? Aquele que aproxima mais o texto da própria pessoa que está fazendo ou aquele que tem uma gama de personagens, de coisas que você pode Não, explorar não, mais? não, 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 não. Eu acho que você tem que fazer Você tem que, acima de tudo, fazer um texto que você se sinta bem, sabe? Porque é isso que a gente quer ver. Eu também não quero ver. Eu quero ver a pessoa, eu preciso ver a pessoa, sabe? Eu preciso ver o trabalho da pessoa, mas eu também preciso ver a pessoa. Então
eu acho que tem que ser um vídeo que a pessoa se sinta bem fazendo, que ela acha que tem a ver, sabe? Aproveitem esse exercício para não fazer uma coisa assim tão distante de si, sabe? Porque você não, se você tem 16 anos, ninguém vai te chamar para fazer uma avó, sabe? Sei lá, ou uma. Então, escolhe uma coisa que tenha a ver com você, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que a escolha, o ator tem que escolher para esse exercício. É óbvio que ele pode escolher textos mais difíceis e ficar fazendo, se filmando e trabalhando. Mas para mostrar, eu acho que acima de tudo você tem que escolher um texto que você se sinta bem, que tenha a ver com você, que você queira falar, entendeu? Tem que ter sentido para você, tem que ter um sentido para você. E o sentido não pode ser só vou fazer um vídeo. O sentido tem que ser eu quero falar isso. E tirando, por exemplo, esses extremos, né? Uma criança de 16 fazer uma avó. Mas quando tem testes, por exemplo, é válido você se candidatar para um teste onde você não tem a idade específica, mas que você aparenta ter, ou mesmo o perfil. Ah, meu perfil é, sei lá, é de fulano, mas pode ser que funcione para um outro perfil que estava sendo requisitado. Isso funciona ou não? Não, acho que não, porque, cara, isso é muito delicado, entendeu? Se eu estou procurando alguma coisa, eu boto o perfil assim, de 25 a 30, de 25 a 35. Esse já é um intervalo. Eu já tô contando com isso, entendeu? Eu já tô contando que eu posso ter uma pessoa de 25 que vai fazer um. Eu já tô contando com isso, sabe? Deixa eu só atender, rapidinho, só atender minha mãe, assim. Cara, eu tô no meio de um negócio, o que que é? É urgente? Então, estou no meio de uma aula, tá? Depois eu te ligo, beijo. Ela já me ligou 3 vezes. Eu já acho que é alguma coisa para variar, não é nada. Sem problema, sem problema. Mães. Acontece. Mães, pandemia, Toda hora aula em tocando, eu falei, gente, casa. alguma não é nada. Já até me perdi, onde é que eu tava? Não, mas esse negócio do perfil, cara, é muito delicado. Então, assim, eu já tô contando com isso, entendeu? Eu já tô contando com esse intervalo. Então não adianta, assim, procura. Eu fiz isso no Arcanjo Renegado, procuro atores negros de periferia, comunidades ou favela. Brother, não adianta você, branco louro da Zona Sul, me mandar e-mail. Você não tá no perfil, brother. Você tá sendo chato. E acima de tudo, faz parte do trabalho do ator interpretar texto e não ser ansioso, sabe? Então você está dizendo que são atores de comunidade, não sei o que, você que não é de comunidade está me mandando e-mail, eu já acho que você, eu já estou achando que você não vai poder ser ator, porque você não está sabendo interpretar o básico, sabe? Não, eu estou sendo muito sincero. Eu estou sendo muito sincero, porque é para isso que a gente tá aqui, sabe? Estou sendo muito sincero. Isso não é uma coisa, o Raoni é assim. Isso é uma coisa que todos os produtores comentam. É Tá muito. especificado para isso, né? O mínimo é E as você pessoas interpretar o que falam, está escrito e. e eu vejo muito isso assim, não, eu tenho 25, mas eu pareço 20. Eu tenho vontade de falar assim para a pessoa, mas quem te falou isso? De onde Minha você tirou mãe. isso? Sabe? De onde você tirou isso? Quem te falou, sabe? Porque eu, como diretor de elenco, já estou contando com isso. Quando eu boto uma pesquisa, eu já estou contando com os intervalos de tempo. Eu já estou contando que uma pessoa pode parecer um pouco menos ou um pouco mais, ou que pode ter um ator interessante que eu possa. Eu já estou contando com isso, sabe? Então, quando você se candidata para uma coisa que, obviamente, você não está no perfil, não é legal. Tá vendo, gente? E E é muito como faz? comum, na verdade, isso é muito comum, as pessoas fazem isso, sabe? Mas não é legal. Não é legal. Porque eu preciso selecionar, eu gosto de ver os e-mails que as pessoas me mandam, sabe? Eu gosto de dar atenção para o material que as pessoas me mandam. Mas aí, quando me mandam uma coisa que não tem nada a ver, você acaba criando uma impressão contrária. Você acaba criando. Você quer ser legal e você acaba parecendo que você não, entendeu? Não sabe interpretar, não sabe ler texto, não sabe. Isso é real, sabe? Então, não aconselho, não aconselho. E como faz para ficar Coisa por legal. dentro dos testes? Como é que é? Repete. Existe alguma plataforma? Existe
sei lá, agora, né, com a atualidade, seguindo no Instagram o perfil de produtores de elenco, diretores? Eu aconselho seguir elenco digital, porque elenco digital é um espaço de reunião de produtores. Então, quando alguns dos produtores estão fazendo pesquisa, alguns dos diretores de elenco estão fazendo pesquisa, é, a gente geralmente posta lá, a gente divulga, eles divulgam os nossos trabalhos. Então, eu acho que a melhor forma atualmente de você saber das coisas talvez seja mesmo ficando ligado na elenco e talvez nos perfis dos produtores, mas eu acho que o melhor seria mesmo você prestar atenção no elenco digital, mas acima de tudo, Sheila, eu acho que assim, você também tem que, tem que ter o seu trabalho, sabe? O ator ele precisa ter seu trabalho próprio, ele precisa ter sua pesquisa, seu grupo de teatro. Não dá para você ficar só contando que você vai fazer teste, você precisa chamar atenção para o seu trabalho, sabe? Você precisa fazer, você precisa ter um trabalho, essa é real, entendeu? Aquilo que eu estava falando assim, quando a pessoa me manda uma mensagem falando realiza meu sonho, eu acho que é uma coisa meio anos 80 que tinha aquela coisa assim, eu estava no 422 e o Claudinho me viu, me deu o cartão dele, e aí eu liguei para a agência e hoje eu sou a modelo. Isso não existe, sabe? Isso não vai acontecer, sabe? Então, precisa trabalhar, precisa fazer curso, precisa ter curso de teatro, precisa estar em contato com as pessoas, precisa ler, sabe? Precisa ter cultura para você poder interpretar um texto, para você, quando ler um texto, você entender, puto, o cara tá falando isso, mas ele também está se relacionando com aquilo, sabe? Ele está falando isso porque, na verdade, ele não consegue dizer aquilo outro. Então, para você ter essas percepções, você precisa ter leitura, você precisa ter cultura, você precisa ter estudo, sabe? Então, acho que também tem uma questão. É óbvio que tem que prestar atenção, claro, ficar ligado onde estão os testes de elenco e tal, mas eu só estou chamando a atenção para que não seja só isso o trabalho, sabe? Porque o trabalho do ator é muito maior. E muitas vezes não é você que tem que correr atrás do diretor de elenco, é o diretor de elenco que tem que correr atrás de você. E como ele faz isso? Como é que você desperta esse desejo dos diretores e dos produtores de que você é um bom ator e pode contribuir com aquele projeto, sabe? É se trabalhando, é tendo um próprio trabalho, é estudando. O trabalho do ator é o único trabalho em que, assim como o do bailarino também, né? Mas é um dos pouquíssimos trabalhos em que a própria pessoa é a matéria-prima do seu trabalho. Porque até um músico, a matéria-prima do trabalho dele é a canção que ele faz, entendeu? É um produto que é externo a ele. O cara que vende colar é uma coisa que é fora. Então, se você não gosta da música do cara, você não gosta da música dele, né? Mas do ator, você não gosta do ator, não tem. O produto é ele. É ele, o corpo dele, a voz, o pensamento dele, a calma, a tranquilidade. Então, o ator precisa se trabalhar também, sabe? Então, não é uma coisa que tem que ser só externa. Isso que eu só estou chamando atenção para isso. Não é uma coisa só externa de você ter que correr atrás para fora de você, dos testes, dos diretores, de realizar algo, mas você também precisa fazer um trabalho interno, porque você é a sua própria matéria-prima, sabe? Então é isso. Eu acho que assim, é óbvio que você também tem que correr atrás dos produtores, mas acima de tudo, os diretores e produtores de elenco precisam correr atrás de você. E você só consegue isso realizando um bom trabalho e chamando a atenção para um bom trabalho. Isso pode ser feito com o seu grupo de teatro, entendeu? Isso pode ser feito com seus amigos. Eu fiz uma pesquisa para o Arcanjo Renegado de um cara que estava preso e aí dentro da prisão ele começou a fazer roteiro, começou a escrever roteiro. Aí quando ele saiu, ele montou um grupo de teatro. Hoje ele tem uma série no NetNow. O nome dele é Gilcinho, do Morro de São Carlos. Inclusive, ele é personagem do Arcanjo Renegado. E muita gente do grupo de teatro dele eu trouxe para fazer a série também. Eu consegui
A gente conseguiu fazer os testes com ele e os diretores gostaram e aprovaram. Então, é isso, assim, entendeu? Ele não estava correndo atrás dos testes, ele estava preso e dentro do negócio ele começou a escrever, começou a estudar, começou a ler, sei lá o que aconteceu, que ele teve um negócio, entendeu? Hoje o cara é elenco do Arcanjo Renegado, tem uma série no NetNow, tem um trabalho sendo feito. É isso, sabe? É difícil, não estou dizendo que seja fácil, eu não estou dando formulazinha de sucesso, não é nada disso. Nem estou fazendo o discurso motivacional. Eu só estou mostrando aquilo que eu falei no início. Eu, às vezes, procuro dar exemplos das coisas para a gente também Claro. sair um pouco da teoria e mostrar na prática como as coisas acontecem, sabe? E o Chuzinho é a mostra na prática de que as coisas não são tão difíceis. O vídeo do Stranger Things é uma amostra na prática de que você pode fazer um teste em qualquer lugar, porque se as crianças que são as estrelas da série mais querida da Netflix fizeram um self-tape na parede da sua casa, a gente também pode fazer e pode ficar bom pra caramba, sabe? Então é isso, são exemplos de coisas que estão acontecendo e que não são tão distantes da gente e que vocês também podem realizar, sabe? E é aquilo também, né? Para quando você ser chamado para um teste, você está preparado para ele, né? E não lançar mão de uma oportunidade que você teve sem ter um preparo, né? Eu sempre falo isso, Sheila, cara, olha só, eu me formei em artes cênicas na Unirio. Só que, cara, eu me formei em artes cênicas. Então, quando eu fui começar a fazer trabalho com câmera, assim, eu me ferrei, porque eu não tinha preparo. Eu já tinha feito peça, eu era formado, bacharel, na Unirio, Universidade Federal. Mas quando eu fui para frente da câmera, eu tive que penar, eu tive que começar tudo de novo, entendeu? Então a gente precisa estar sempre se renovando, precisa ter formação, precisa ter treinamento. Eu falo isso assim, eu perdi muita oportunidade, conforme você acabou de falar agora, eu perdi muita oportunidade por falta de preparo. Mesmo que eu tivesse buscado preparo para interpretação nas artes cênicas, mas eu não eu falhei na busca do preparo para a câmera, e a câmera é uma outra coisa. É engraçado isso, né? Porque a gente acha, né, que aquela vã ilusão, não, eu sou atriz, sou ator, tô bem aqui, faço teatro super bem, então eu vou para frente de uma câmera e tá tudo certo. Não, é outra linguagem completamente, né? Faz Eu, ter eu penei exatamente. muito, então é isso, assim, não deixem as oportunidades passarem mesmo. Procurem, estudem o máximo possível, porque tem que estar E hoje em preparado. dia, por exemplo, a gente tem as mídias sociais, né? A gente tem Instagram, tem YouTube, enfim, tem todas essas plataformas. Que também eu acho que seria uma forma, de repente, né, de você se exercitar e ter material bacana. E por que não, né? Colocar nessas mídias sociais, de repente, é uma forma também de você estar exercitando, né? A E gente está ser visto, não sei. A gente está no século XXI, tem diversos. Eu não sou, eu não sou nem um incentivador das mídias sociais, mas também não sou o cavaleiro do apocalipse das mídias sociais. Entendeu? Eu acho que tudo é válido. Eu acho mesmo. Acho que peça de teatro é válido, acho que peça online é válido, acho que criar um canal no YouTube é válido. Acho que, cara, tudo é válido. Sabe, o Pedroca Monteiro tá fazendo maior sucesso aí com as coisas dele do Instagram. Entendeu? A gente está no século XXI. Eu super concordo com você. Acho que todas essas mídias são válidas para você treinar, sabe? Bom, vamos abrir aí para a galerinha, ver se alguém tem alguma questão, alguma dúvida que tenha ficado, para a gente também não arrastar muito, gastar muito seu tempo aí. E aí, galera, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Boa tarde, Raoni. Fala, Tauan. Certinho? Tudo bem? Tranquilo. Assim, eu queria entender melhor, na real, qual o papel das mídias sociais nisso, assim, qual o peso que ela tem real dentro de escolha de elenco, dentro de Cara, atualmente.
Depende, cara, é aquilo que eu estava falando, assim, não tem um modelo, sabe? As coisas, elas não Sim, funcionam exatamente repetidamente, sabe? A não ser no caso da publicidade. Mas ainda assim, você tem produtos diversos. Então, mesmo na publicidade, você pode fazer uma publicidade que seja toda baseada em mídias sociais, e isso vai ter uma importância gigantesca. Mas você pode fazer uma publicidade que não tenha zero participação, entendeu? Então é muito relativo. Aí já me fizeram uma pergunta numa live que era assim: você acha, Raoni, você acha que a quantidade de seguidores faz diferença para um ator? A minha resposta do Raoni foi não. Para mim não faz diferença. Porque o que eu estou procurando é um bom ator, uma boa atriz. É isso que eu estou procurando. Estou procurando um digital influencer, entendeu? sim. Meu trabalho, eu estou procurando um bom ator. Então, a minha resposta para essa pergunta foi não. Mas eu fiz um porém. O meu porém foi o seguinte, aquilo que eu estava falando, né? Eu tô aqui para ser sincero, brother. Não tô aqui para ficar, entendeu, contando historinha, falando assim, ah, não, tem um método Raoni Seixas que eu descobri, que eu uso em todos os trabalhos, vocês têm que fazer curso comigo, que é maravilhoso. Entendeu? Não tem essa, brother. Não existe isso, entendeu? Eu jogo muito na real, sabe? Então, o meu porém foi o fato de o Raoni achar que isso não é importante, não significa que alguns diretores e produtores não achem isso importante. Então, eu já fiz projeto em que me perguntaram, legal, mas essa pessoa tem quantos seguidores? Eu já fiz projeto em que o diretor escolheu um ou dois atores do elenco, tinha 10, 15, sei lá. Um ou dois, ele queria que tivessem mais de 5 milhões de seguidores. Agora, assim, isso é muito comum? Não. Isso acontece em muitos projetos? Não. Era isso que eu queria entender. Sim, qual é o tamanho Mas, disso na, mas, na, mas é isso na que eu te falo, proporção de. depende, sabe? Porque a gente trabalha com pessoas e aí cada pessoa tem uma percepção diferente sobre esse problema. Então tem gente que acha que isso é importante, tem gente que não tem nem aí. Então depende. Então eu não tenho uma, entendeu? Eu não tenho uma resposta definitiva para isso que você está falando, porque não tem uma resposta definitiva. Para Varia certos de acordo com o projetos, projeto, né? para certos projetos e certas pessoas, isso pode ser importante. Para certos projetos e outras pessoas, isso pode não ser importante. Para mim, não é, porque eu procuro um bom ator. Mas é aquilo que eu falei inicialmente, eu trabalho de acordo com o meu projeto e com o meu cliente. Então, se para o meu cliente isso for uma questão, para mim vai ser. E eu vou atender ele. Maravilha, obrigado, Rony. Tamo junto. Essas perguntas O que seria, o que definiria um bom ator para você? é aquilo que eu estava falando sobre a questão do nosso trabalho, sabe? O que é você contar bem uma história? É fazer com que o espectador acredite fielmente naquilo que está sendo contado. Então, para mim, um bom ator é aquele que consegue fazer isso. É aquele que você, por exemplo, vocês aqui, vocês podem até nunca terem ido num set de filmagem, mas vocês sabem, vocês já viram, vocês sabem que qualquer produto audiovisual você tem pelo menos 10, 15 pessoas atrás das câmeras. Só que vocês sabem que vocês são capazes de ver sei lá, uma novela, um filme, algum produto, e esquecer disso. Para mim, o bom ator é o que consegue fazer isso, que consegue contar aquela história como se fosse a história dele. É aquele que consegue fazer com que eu esqueça que ele está lendo um texto, que ele está fazendo um texto que ele leu, que ele ensaiou, e que tem um diretor de fotografia segurando uma câmera, um eletricista que botou uma luz, um cenário que foi construído, um figurino que foi feito ou pesquisado, eu esqueça disso tudo e simplesmente entre naquela história, sabe? Eu simplesmente compartilhe daquela história junto com aquele ator, junto com aquele espectador. Então, para mim, a boa história é essa, é aquela que te envolve, sabe? Que te leva, que te transforma, que te move, que te deixa com alguma inquietação, ou que te deixa com alguma emoção, com algum sentimento. E para mim, um bom ator é aquele que consegue, junto com a obra, contar essa história da maneira mais
envolvente possível. E aí, meus amores? Alguém tem alguma colocação? Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai finalizar também para a gente poder liberar. Tudo bem aí, Jonathan? Chegou em casa? Estava na correria, né, no ônibus. Gostei de ver, Consegui, cara. consegui. Gostei de Eu ver que você queria, estava no eu ônibus queria ouvindo fazer a uma história. pergunta. Faz sim, cara. Quero te ouvir. Estava na correria. Primeiramente, belo trabalho que você fez, tá? Você faz Valeu. na série Arcanjo. E eu queria, tipo, um exemplo assim, pelo que você falou, eu entendi muito bem que foi você disse que não, foi o lado que eu entendi, tá? Não foi o que você disse. Foi que você não preza só pelo aquilo que o telespectador quer ver, você quer prezar também por aquilo que o telespectador vive. E então você quer mostrar aquela vivência dele na favela, na periferia, tanto quanto ele vive na vida mesmo, tanto na televisão. E isso eu acho muito bacana, porque assim o seriado ficou bem mais envolvente de se ver, cara. Então, parabéns. Cara. É porque assim, a gente precisa contar a história da melhor forma possível, né? Então, para eu contar a história do Arcanjo, eu preciso ter os atores que estejam imbuídos de contar essa história junto comigo, né? Então, assim, por que a gente escolhe o Marcelo Melo Júnior como ator principal? Porque era um cara que conhece esse universo, que mal ou bem é cria do Vidigal, então mesmo que ele não queira, esse universo está na sua vida. É um cara que tem, e ele é forte, ele tem um porte de policial, ele tem. Então a gente vai buscando essas peças para nos ajudarem a contar, sabe? Então se eu boto um ator que não tenha vivência, que seja totalmente deslocado, você não vai acreditar, você vai falar, puta, esse cara não é de favela. Porra, meu irmão, favela não fala assim, favela não anda assim, favela isso não tem nada a ver, sabe? Então é isso, assim, lá no Arcanjo, para os policiais, a gente tem um grupo de policiais. Para a galera que faz elenco de apoio e participação, a gente tem muita gente que mora em comunidade, ou que é ator mesmo de periferia, que não tem oportunidade, sabe? O menino que faz o Marcelo Melo Júnior jovem, ele é um menino que é do Cantagalo, que nunca tinha feito nada. Não é que ele seja não ator, ele se descobriu ator recentemente. Mas isso, assim, a gente vai achando, tentando achar essas peças. Mas é aquilo que eu falei também, sabe, Jonathan? É muito comum a gente dar ideias e as pessoas dizerem não. Eu dou muita ideia. Muita gente diz não. Mas lá no Arcanjo, eu encontrei o Júnior, encontrei o Heitor, que são pessoas que falaram assim, olha, acho que pode dar certo, sim. Então, assim, por mais que seja até uma concepção de elenco que seja minha mesmo, foi uma ideia que eu dei, e essa ideia eu dei lá na divisão. Na divisão eu fiz assistente de direção, não fiz o elenco. O elenco foi, inclusive, da Marcela Altberg, que eu amo. A Marcela e a Sibeli são pessoas que eu tenho uma profunda admiração, porque elas já estão há muito tempo. E essa ideia eu dei lá na divisão. Falei, cara, vamos testar essa galera aqui do AfroReg, que já está aqui, sabe? Só que o próprio diretor não queria tanto, enfim, não deu muito certo. Só que aí a gente foi pro Arcanjo, acabou que era um outro diretor, já era um outro produtor, eram outras pessoas. E aí, quando eu dei essa ideia de novo, falaram: acho que pode ser, vamos testar então, vamos testar. E deu certo, sabe? Mas que bom, cara, eu fico feliz. Para mim, o principal é que, por exemplo, quem mora em comunidade veja e fale assim: putz, eu identifico, sabe? Que você veja e se envolva de alguma forma, que não. Porque é muito comum, né? A gente olha e fala: cara, esse cara não é policial. Não, esse cara não é traficante. Não, esse cara, meu irmão, esse cara não serve nem para mototáxi, brother. Quem é que botou esse cara aí, meu irmão? Pelo amor de Deus, sabe? Então é isso que a gente procura. A gente procura, tipo, o cara que faz o mototáxi é mototáxi. O cara que faz morador é um morador. Ou se não é um ator de periferia, de comunidade, que não teve tanta chance e que a gente está trazendo. Cara, tem tanto ator de comunidade que já tem 20, 30 anos de carreira que a gente nem conhece. As pessoas nem conhecem, sabe? Então, assim, tem muito. É interessante porque acabaram colocando assim
as pessoas de comunidade, elas acabam se sentindo prazerosa, porque elas estão sendo ali, sabe? Bem, como é que eu posso dizer? Relativamente assim, estão sendo espelhadas, entendeu? Estão, tipo, sendo um espelho. A série acaba sendo um espelho pra gente do que a gente realmente passa. E também é interessante que vocês acabam dando uma oportunidade para as pessoas que não têm, tipo, não porque não tem interesse, entende? Porque, tipo assim, vocês acabam dando oportunidade para as pessoas que têm o dom, mas ainda não descobriram, entendeu? E aí fica muito interessante a série, cara. É muito legal. Eu gosto bastante, particularmente. E é difícil mesmo, cara, a gente conseguir colocar um elenco mais moreno e negro, sabe? A gente precisa ter mais profissionais, a gente precisa ter mais roteiristas negros, a gente precisa ter mais roteiristas de comunidade, para que isso se torne cada vez mais presente, porque é difícil, cara. Eu de dentro, eu digo assim, é difícil mesmo. Eu tive o privilégio de trabalhar em projetos que quebram um pouco esses paradigmas. Por exemplo, eu fiz um projeto chamado 5 vezes Favela. Não sei se você conhece esse projeto, mas foi um projeto que a gente filmou em 2009, mas foi uma coisa de 2 anos. Fizemos oficinas profissionalizantes para a gente conseguir ter dentro da equipe de cinema mais pessoas de favela e de comunidades negras, sabe? E A Cíntia Rosa esteve aqui com a gente, ela falou sobre esse projeto, né? Que foi feito exatamente por pessoas da comunidade, né? Luciano Vidigal, Luciana Bezerra, foram feitas por diretores de comunidade, atores de comunidade, sabe? Que é lindo, né? Essa inserção, eu acho que passou já da hora de ser feita, né? De você dar oportunidade, é isso que você está fazendo, né? Você está dando oportunidade, muitas vezes, para as pessoas que estão à margem, que não estão sendo vistas, né? E não é porque elas não têm talento, é porque elas não são vistas, então, né? Estão meio que fora do mercado de trabalho mesmo, como atores, entendeu? Então você está dando uma oportunidade a mais, pô. É isso. Mas e é importante que tenha cada vez mais pessoas participando desse processo mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente fica numa turma muito elitista, assim. Então é preciso inserir realmente novas pessoas no mercado, porque senão a coisa não anda, assim, a gente não evolui. E mais do que isso, né, cara, a gente precisa contar. O brasileiro adora ver suas próprias histórias, sabe? O brasileiro adora, a gente adora ver, sabe? Quando tem um filme que conta de verdade, tipo, o Arcanjo Renegado é a série mais vista da Globoplay. Por quê? Deve ter algum motivo, sabe? As pessoas querem, as pessoas gostam de ver as nossas próprias histórias, sabe? Mas elas precisam ser bem feitas, elas precisam ser bem contadas, elas precisam ser bem produzidas. Então, para a gente ter mais pessoas contando mais histórias, a gente precisa ter mais pessoas mesmo de periferia e do povo emergindo para contar essas histórias, sabe? No caso do Afro-Reg é isso, é o Júnior, que é da favela de Vigário Geral, que hoje é o roteirista-chefe. Então a gente precisa ter mais pessoas desse tipo, sabe? Bom, vamos encerrar por aqui. Alguém tem uma última colocação? Alguém? Alex, minha pergunta é... Ah, tá. Tem uma pergunta aí do Alex. Ih, fugiu, peraí. Em Arcanjo Renegado, qual foi a parte mais difícil de gravar? Ah, Alex, cara, nada é muito fácil não, brother, porque às vezes a gente tem que mudar de locação, porque a locação que a gente escolheu tá tendo problema. Por exemplo, na Divisão, um dos últimos dias a gente gravou na Vila Vintém, meia hora depois que a gente acabou de filmar, entrou um caveirão, sacou? No meio da parada. E eu com 40 figurantes dentro de uma casa, sabe? Imagina se os caras entram meia hora antes. A gente tava filmando com arma de festim, mas, porra, imagina até explicar. Que loucura. Então, tudo difícil, cara. Não sei te A pergunta poderia ser inversa, né? Qual foi a cena mais fácil de ser filmada? A cena é do sexo, que é todo mundo fechado num quarto, e tem 2 pessoas só. Cara, é tudo correria, tiroteio.
porra, sangue, corte de pescoço, porra. Não tem dia fácil, cara. Todo Bom, dia. o Johan colocou aí algumas coisas, acho que foi o link, né, ali do YouTube, onde vocês vão conseguir ver esse making of que o Raoni falou pra gente, e também do elenco digital também tem o site aí, se vocês quiserem pegar antes da gente finalizar aqui, tá aí no chat. Isso mesmo, é esse link mesmo. Aí, É esse link mesmo, é esse link mesmo. Bom, Raoni, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Obrigada de coração. Se quiser também depois mostrar o link para quem não veio ou quiser Claro. também online, por mim não tem nenhum problema. Fique já registrado que está autorizado. Foi um prazer. Eu adoro esse tipo de conversa. Eu gosto de dar aula, eu gosto de trocar. Porque quando eu penso em mim com 15 anos, 18 anos, eu vejo o quanto eu penei porque eu não tinha o preparo e não tinha orientação, não tinha ouvido essas histórias. Então eu tive muita coisa, eu aprendi sozinho, sabe? E aprender sozinho às vezes é muito difícil, porque você se frustra muito, quando você aprende sozinho, você bate muito com a cara na parede, você se ferra muito, sabe? Então eu gosto muito desse tipo de encontro, porque eu acredito, mais do que gostar, né? Eu acredito muito que esse tipo de troca pode acrescentar, nem que seja minimamente, o pensamento ou a carreira das pessoas, sabe? Nem que seja assim, quando você for pensar, quando você for num teste, alguma coisa, e fala, putz, mas tem aquilo, lembrei, sabe? Então eu realmente acredito muito nesse tipo de ação. Então, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente também acredita muito nisso, e por isso que a gente está sendo presenteado aí com pessoas maravilhosas para engrandecer esse projeto que a gente está fazendo aí. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez, obrigada por dividir seu conhecimento com a gente. Obrigadão de coração. Foi um prazer. Precisando, estou aqui, manda um beijo pro Átila e brigadão, tá? Tá, joia. Beijo, gente. Obrigada, Raoni. Tchau, tchau.